Começando agora mais um episódio do podcast da Editora Símbolo, o Símbolo Cast, onde você terá conversas e exposições dos mais diversos assuntos teológicos, mas tudo com um único propósito, o de resgatar os tesouros esquecidos da tradição cristã, olhar para a história mais atentamente e fazer com que o pertencimento a algo maior do que nós, como Deus, a Igreja e a fé, retorne aos corações dos cristãos modernos. Meu nome é Gabriel Galdino, sou fundador da Editora Símbolo. Estou aqui mais uma vez com o Jadson Targino, o escritor da nossa primeira publicação, Satisfação. Está lá no nosso site, se você quiser dar uma olhada. Então a gente vai falar mais uma vez sobre uns assuntos tratados nesse livro, né? Qual seria o dessa vez, Jadson? Então a gente vai falar sobre o tema do Christus Victor, que é um tema muito interessante, né? Cristo como vencedor. E se ele vence contra alguém, né? Contra algo ou contra alguém. A gente vai falar um pouco mais sobre essa vitória de Cristo, né? Contra quem Cristo venceu. Dentro dessa dinâmica, nós podemos dizer que, de certo modo, a Igreja historicamente tem entendido que Cristo, né, sabiamente conseguiu fazer com que aquele que é o enganador por excelência, né, se podemos colocar desse modo, o pai da mentira, ele também fosse enganado. Então ele foi derrotado por sua própria malícia, né? Por sua própria tolice. Ele caiu no bait. Então, exatamente, caiu no bait. A gente pode colocar desse modo. A Bíblia, ela, principalmente ali a partir do Novo Testamento, ela vai nos falar sobre um grande oponente da humanidade. E ela vai dar um nome desse oponente da humanidade de diabo, né? O Satanás. É interessante que até o significado, não é nem etimologia, né? O significado do nome que ele recebe é opositor. A Bíblia vai falar sobre um determinado ser espiritual do mal que é oponente da humanidade, persegue não apenas a Jesus, mas a todos aqueles que seguem. E é interessante que nessa dinâmica, né, nessa apresentação que o Novo Testamento faz desse ser espiritual, que é um grande oponente da humanidade, a Bíblia vai nos trazer a informação de que esse oponente da humanidade, embora ele esteja sendo melhor apresentado no Novo Testamento, ele já começou a atuar desde ali mesmo nos primórdios da humanidade, né, no próprio Jardim do Éden. Então, em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, esse antigo oponente da humanidade, ele é dito como atuando pela primeira vez em figura de serpente e vai ser chamado ali de antiga serpente, remetendo ali àquela serpente, né, que tentou a Eva e, mediante a tentação de Eva, fez com que Adão também caísse, né, e a humanidade, por consequência, viesse a cair junto com os nossos primeiros pais, esse primeiro casal que foi criado por Deus. O Novo Testamento, ele traz luz, uma luz cristã, uma luz de planificação no que se refere à nossa interpretação do Antigo Testamento. Ela nos faz enxergar que esse inimigo que agora está sendo apresentado de maneira melhor ali, ele na verdade sempre esteve lá, sempre esteve atuante, e o Novo Testamento vai mostrando isso com clareza, né? A atuação do inimigo da humanidade, desse ser espiritual que é inimigo da humanidade desde o princípio. Nós vamos ter esse ser, né, o diabo, e é dito em Apocalipse que ele conseguiu trazer juntamente com ele em sua queda, né, no reino angelical, a terça parte dos anjos. Então ele não caiu sozinho. Outros anjos caíram juntamente com ele, e esses anjos também atuam batalhando contra a humanidade. Com diversas e diversas passagens no Novo Testamento vão trazer guerras espirituais, né? E dentre essas guerras espirituais nós vamos ter os emblemáticos casos de pessoas possessas, né? Pessoas opressas pelo inimigo, pelo diabo, pelos demônios, e que foram exorcizadas, né? Libertas ou pelos apóstolos ou por Jesus. Existe um embate, né? O reino das trevas, que seria chefiado, né, pelo diabo e seus anjos. Os anjos caíram juntamente com ele, e o reino da luz, né, que tem a Jesus como seu rei, né. A história é nos apresentada no Novo Testamento como uma grande batalha entre o bem e o mal,
nessas figuras espirituais, nesses personagens espirituais. E é claro que é uma batalha completamente desigual, porque nós já sabemos que a vitória, obviamente, já está determinada. Um lado já venceu e triunfou, nunca perdeu e continuará vencendo. É uma batalha desigual, mas é uma batalha concreta, né? É uma batalha real que influencia a vida dos cristãos. Parece bem frustrante para ele, né? Exatamente. Porque ele já sabe qual é o resultado, mas uma coisa é certa, Galdino, diante da batalha espiritual que a Bíblia nos apresenta, o grande foco da questão não é saber se Jesus ganha ou não. O foco do cristão é saber se ele realmente está do lado daquele que vai vencer ou não. Se ele pertence ao exército que já está com a posse da vitória. Então, assim, muitos, como dizem os pais da igreja, deserdam desse exército, deserdam desse capitão, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus tem piedade de nós, mas a batalha é real. Agora, claro, né, da parte de Cristo ele já venceu. Agora, resta saber se cada um de nós faz parte ou não do exército vencedor. Mas, enfim, resumindo aqui a história, né? Você vai encontrar esses embates espirituais no Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre esse ser espiritual e os seres espirituais maus que caíram juntamente com ele. E esses seres fazem oposição mesmo ao ministério de Cristo e ao ministério dos apóstolos, porque esses seres, eles já sabem que estão perdidos, porque a Bíblia vai dizer que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, né, em Mateus capítulo 5. Só que o que é que eles querem? Eles não querem ir sozinhos para lá. Eles querem arrastar o máximo de pessoas possível para essa condenação. O modo como o Novo Testamento ele vai nos apresentar a questão. Aí Paulo chega a dizer que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, né? A carne e o sangue não podem fazer nada real contra a nossa alma, mas contra os principados e potestades, os dominadores tenebrosos que habitam as regiões celestiais. Então, a nossa batalha é contra esses seres espirituais que não desejam a nossa salvação, querem a nossa destruição. Pedro também, né? O São Pedro, ele vai dizer na sua epístola que o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem pagar. O diabo já perdeu contra Cristo, mas ele quer ganhar contra nós, né? Que queremos perseverar no exército de Cristo. Existe uma responsabilidade da nossa parte, né? Mas, enfim, vamos deixar isso para mais adiante. Tá bom, então a gente viu aí até suficientemente bem, né, o quanto Satanás é frustrado, quanto ele já perdeu e quanto as escrituras, principalmente o Novo Testamento, né, dando luz ao Antigo, ele explicita isso. Até acho que o caso mais emblemático seria Jesus Cristo no deserto, né? 40 dias que ele passa e a tentação que Satanás tenta fazê-lo passar. Após isso, como é que os escritores cristãos compreenderam esse assunto? De que forma os problemas que se apresentaram na vida eclesiástica prática da igreja após sua fundação, de que forma esse problema foi apresentado e resolvido, por assim dizer? Esse foi um tema que recebeu maior clareza no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos algumas aparições de alguns seres angélicos que fazem até uma determinada oposição ao reino de Deus, mas eles não recebem aquela característica distintiva que no Novo Testamento a gente vai conhecer, a ponto de classificá-los como demônios, né? Eu acho que até no caso dos seres espirituais bons, né? Acho que até nesses não tem tanta ênfase. A gente tem, por exemplo, aquele evento que é representado muito de forma belíssima no ícone de Andrei Rublev, né? A visitação de Abraão. A gente tem três seres que eles descrevem, se não me engano, como anjos, né? E hoje em dia nós entendemos basicamente como a Trindade visitando Abraão. Então a gente vê que até mesmo do ponto de vista bom, não há tanta clareza assim. Perfeito. Aí você vai ver Satanás aparecendo ali, né, em Jó, quase como um emissário divino, né? Como se fosse assim, fazendo um papel de promotor, né? Sendo que o promotor, não nos esqueçamos, o promotor ele não é contra o juiz. Então, assim, ele atua contra alguém, mas ele não necessariamente é contra o juiz. Então, assim, mesmo no livro de Jó, o diabo não necessariamente está aparecendo ali como opositor direto dele, né? Isso vai se tornando claro no Novo Testamento, mas a atuação já estava presente ali. Tudo o que nós possuímos enquanto cristãos flui da cruz de Cristo, certo? É a cruz de Cristo
fonte de todas as nossas graças, de todas as nossas vitórias, de tudo que nós temos de bom, é a cruz de Cristo, certo? Esse sacrifício maravilhoso de méritos infinitos que conquistou tudo isso para nós. E uma das coisas que Cristo conquistou, né, para além da questão da satisfação, né, do afastamento da ira de Deus de nós, que nós já tratamos no cast anterior, né, onde a gente falou um pouco sobre a esmola, o poder redentivo da esmola, até porque o poder redentivo da esmola não é de si mesmo, né, vem da cruz de Cristo, porque a esmola nos permite participar, nos apropriar dos benefícios da cruz de Cristo. Um dos benefícios que a cruz conquista para nós, para além da questão da satisfação, é justamente a vitória contra o diabo. E aí entra justamente o que a gente já mencionou, é o Christus Victor, o Cristo que vence na cruz. E o que acontece? A Bíblia vai dizer, né, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A Bíblia coloca como a razão da manifestação do Filho de Deus no mundo a destruição das obras do diabo, os feitos do diabo. Né? Em Hebreus, capítulo 2, versículos 13 e 14, vai dizer também que o Filho de Deus encarnou para vencer o diabo, para vencer aquele que tinha o domínio sobre a morte, a saber, o diabo. Você também vai encontrar outras passagens nessa mesma dinâmica, né? Que colocam o objetivo da encarnação como uma vitória contra essas hostes, né, malignas que lutam contra a humanidade. Colossenses capítulo 2, só finalizando, vai dizer que pela sua cruz Cristo despojou principados e potestades. Então, a cruz de Cristo ela nos garante a vitória contra esse oponente, né, da humanidade. É só na cruz de Cristo que nós podemos alcançar a vitória contra o diabo. E o grande desafio que nós temos é permanecermos unidos a essa cruz, a esse sacrifício. Fora desse sacrifício, não temos uma vitória contra o diabo. Eu acho que é até muito explícito e não deveria ser novidade para nenhum cristão que tem alguns anos de vivência de fé, ao menos, a mensagem, esse sentido da vinda de Cristo. Porque, nossa, a gente cresce vendo, seja em qualquer organização eclesiástica, qualquer igreja, pregações infinitas sobre Cristo expulsando demônios, sobre aquele caso dos porcos, da própria tentação, e outros infinitos exemplos, né, de Cristo expulsando demônios. Então, eu acho que até se a gente for surdo e só puder ver, a gente consegue ter a impressão claríssima de que Cristo veio para vencer o diabo. E ele deixa explícito absolutamente nas Escrituras. E até acho que a maioria dos eventos narrados nos evangelhos são desse tipo, né? Ele curando o cego, por exemplo. Exatamente. Só que acontece, Galvinho, e aí entra justamente a pergunta que você me fez, né? Como é que os autores cristãos foram recebendo isso? Só para contextualizar, já nos escritos do judaísmo do segundo templo, você já vê, né, essa questão do confronto entre seres espirituais e o Filho de Deus que viria, um Messias, o escolhido, né? E aí o Messias é colocado como um ser poderoso, né? Quase igualado a Deus nesses escritos, né, do judaísmo do templo, e ele prevalece, ele vence esses seres espirituais. Por exemplo, em Enoque, eles vão ser chamados de vigilantes, né? Eles vão até ser ditos como aqueles que trouxeram todo tipo de maldade ao mundo, enfim. É uma história bem interessante que, por exemplo, Enoque traz, né, que é um escrito bem emblemático do judaísmo do segundo tempo. E aí o que acontece? Os cristãos primitivos, eles beberam muito dessas fontes. E também o próprio Novo Testamento bebeu muito dessas fontes. O que é que eles vão fazer? O Novo Testamento ele não deixa muito bem claro como essa morte de Cristo venceu o diabo. O Novo Testamento só apresenta muitas vezes o fato, Cristo morreu, o diabo foi derrotado. Mas não existe uma sistematização de uma explicação de como essa morte efetuou de fato essa derrota. E aí coube a esses escritores cristãos, né, com o imaginário que a época dispunha, fazendo uma reflexão teológica dos textos bíblicos, chegarem a várias teorias sobre esse assunto. Uma dessas teorias é justamente a teoria do resgate e outra teoria, né, que nada mais é do que uma versão mais aperfeiçoada da teoria do resgate, que é a teoria que eu cunhei, né, eu criei essa terminologia, teoria do excesso.
Então, os escritores cristãos vão trabalhar em cima dessa dinâmica. Então, só resumindo, como é que isso funciona? Os escritores cristãos, eles vão colocar o seguinte, que o diabo, ele, por causa do pecado dos homens, tinha uma certa autoridade sobre esses homens. Orígenes vai falar sobre isso, Santo Irineu vai falar sobre isso. Você vai ter também Ambrósio, Agostinho, São Leão Magno, São Gregório Magno, São Gregório de Nícia, enfim, poderiam multiplicar os exemplos lá do infinito. E o que acontece? Cristo vem, e sendo ele imaculado, né, porque ele não foi contaminado pelo pecado original e nunca pecou, como a própria Bíblia diz que ele nunca pecou, o diabo, ele de algum modo, tolamente, ataca Cristo, só que diferentemente dos outros homens, que ele tinha até algum direito de castigá-los, porque eles de fato cometeram pecados contra Deus, então Deus permitia que o diabo os castigasse, ele ataca Cristo sem Cristo merecer ser atacado, porque Cristo nunca fez nada que o tornasse digno de ser atacado. Então ele ataca Cristo de forma injusta. Ele tira um preço de sangue de Cristo, né? Ou seja, a sua própria vida, a vida de Cristo, de certo modo, de forma injusta, porque Cristo não merecia morrer, ele não era como os outros descendentes de Adão, né? Destinados à morte. Quando o diabo comete essa injustiça, ele acaba perdendo as prerrogativas que ele tinha sobre os outros homens. Então ele foi derrotado através de sua própria ação. Agostinho chega a dizer, olha que interessante, Agostinho chega a dizer, comentando sobre os Salmos, que o diabo derramou o próprio sangue que o derrotou. Olha essa linguagem, né? Ele vai dizer que o diabo derramou o sangue que derrotou e comprou o mundo inteiro, né, para Deus. Então é muito interessante essa questão, né? São João Crisóstomo também vai dizer isso, né? Que como o diabo se excedeu justamente no tratamento ali com Cristo, logo ele também perdeu o direito sobre todos os homens, perdeu a posse sobre todos os homens. São Gregório de Nissa, né, vai utilizar até a famosa terminologia do byte, né, da isca. Ele vai dizer que a humanidade de Cristo serviu de certa maneira como uma isca. Então o diabo ali atacou a humanidade de Cristo, mas eu não imaginava que seria justamente isso o motivo da derrota dele. E por aí vai. Então, assim, os autores cristãos, eles vão utilizando uma série de imagens para chegar à mesma conclusão. Santo Agostinho, ele vai utilizar a imagem de uma ratoeira, por exemplo, né? A imagem do anzol era mais comum, mas Santo Agostinho vai utilizar a imagem da ratoeira, e por aí vai. Então, assim, os autores cristãos, a partir do Novo Testamento, eles vão desenvolver teorias de como essa morte de Cristo derrotou o diabo. Então, uma teoria que muitas vezes eles propõem é essa. Eu chamo de teoria do excesso porque, para esses autores, como eu te mencionei, o diabo ataca Cristo injustamente e, por causa disso, Deus justamente libera os homens que antes ele atacava. E ultrapassou uma linha que ele não poderia ultrapassar. Exatamente. É muito interessante porque assim, essa linguagem ela realmente vai aparecer em vários autores, tanto orientais como ocidentais, né? Tanto latinos como gregos, enfim. É muito interessante, né? Você vai ter dois papas, né? São Gregório Magno e São Leão Magno, que vão nessa mesma dinâmica. Né? O diabo ataca Cristo injustamente e perde os direitos. Então ele se excede no tratamento e por isso mesmo ele é derrotado. Essa derrota do diabo é muito interessante porque Santo Agostinho vai dizer que se Cristo quisesse, ele poderia ter derrotado o diabo puramente pelo seu poder, porque ele é onipotente, ele poderia ter simplesmente soprado e o diabo desapareceria. Só que Cristo quis vencer o diabo não pelo poder, mas pela justiça e pela sabedoria. Daria mais glória a Cristo que fosse desse modo. Porque o diabo, para vencer a humanidade, usou de engano. Então, nada mais justo do que a derrota daquele que derrotou a humanidade fosse realizada por um homem que, eu vou colocar entre aspas, porque Cristo não precisou mentir. O diabo, pela sua própria tolice, é que se enganou, se equivocou. Mas eu vou colocar desse modo. Era justo que nessa economia o redentor da humanidade vencesse aquele que derrotou a humanidade através da permissão de que esse enganador fosse também enganado.
entendeu? Então, assim, é muito interessante como a economia da salvação da humanidade ela se assemelha em muitos aspectos ao modo como ela mesma foi condenada. Então, há uma recapitulação. Então, vários pais da igreja, como eu te falei, mencionam esse assunto, e aí você também mencionou, assim, a questão da vida prática da igreja. Bom, os cristãos basicamente viviam em meio a duas realidades. Um judaísmo recalcitrante, que os atacava a todo momento, e, por outro lado, uma sociedade extremamente pagã que adorava 10 mil divindades diferentes. No mínimo 10 mil divindades diferentes. E cada divindade com seu culto, cada divindade com seus mistérios, enfim, com seus rituais. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo vai trazer a ideia de que por trás dessas divindades existem demônios, existem seres, existem justamente esses seres espirituais maléficos que são oponentes de Cristo e da humanidade e querem a perdição dos homens. Então, os cristãos, né, para propagar o cristianismo, eles tiveram que enfrentar a oposição de pessoas ou influenciadas por esses seres espirituais terríveis, né, esses demônios, ou até mesmo expulsar os próprios demônios das pessoas. No caso daquelas pessoas que encarnavam e tudo mais, que exerciam algum tipo de, vou colocar desse modo, mediunidade. Isso é tão forte, cara, esse confronto com o poder das trevas é tão real no cristianismo primitivo, não era só uma mera teoria, os cristãos realmente vivenciavam essa vitória de Cristo contra as forças das trevas na prática, que até os imperadores pagãos, quando iam descrever um modo de atuação da igreja, o que é que eles diziam? Eles diziam o seguinte: a vida dos cristãos consiste em fazer o sinal na cruz na testa das pessoas e tirar demônios. Tipo, o imperador resume a espiritualidade cristã a exorcizar. O imperador de fora do cristianismo, descrevendo a atuação dos cristãos, ele vai enfatizar a questão dos exorcismos, né? Santo Atanásio fala muito sobre isso, né? Santo Antão fala muito sobre isso. Inclusive, não apenas eles, né, Santo Atanásio e Santo Antão, vão utilizar isso como argumento apologético, com São Justino Mártir também. São Justino Mártir, Santo Irineu, Orígenes, né? Todos esses autores cristãos que eu estou mencionando para você, eles utilizam o poder do nome de Jesus para expulsar demônios como argumento para comprovar a veracidade do cristianismo. Eles não diziam assim, ó, acredite no que eu estou dizendo. Eles diziam, não, vá lá e faça, experimente. Faça o sinal da cruz, invoque o nome de Jesus e você vai ver. É uma coisa muito prática para a vida do cristão, né? Os cristãos não apenas teorizavam sobre o modo como Cristo obteve essa vitória, mas experimentavam na prática os benefícios da vitória de Cristo naquela cruz. Isso é lindo demais, bicho. Lindo demais. Acho que as pessoas têm uma visão muito distorcida da patrística, da antiguidade, como lugar, sei lá, misterioso, onde as pessoas passavam 24 horas fugindo de imperadores e uma parte deles ficava dentro de uma caverna escrevendo um monte de livro, resolvendo nada, só escrevendo, 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 escrevendo. Mano, nada a ver, Pois tá é. ligado? Muito diferente. Muito legal, muito legal. A gente tem algum tipo de tratamento desse assunto mais posteriormente, no período da reforma? Algo assim? Olha, Lutero mesmo, por exemplo, ele foi um autor que enfatizou muito o tema da vitória de Cristo, né, contra o diabo. Ele constantemente falava sobre isso. Então, ele aliava muito o tema da satisfação vicária com o tema da vitória de Cristo contra o diabo. O próprio Calvino também falou muito a respeito desse assunto, né? Ele dava uma ênfase bem grande a esse assunto, na verdade. O tema da vitória contra o diabo. Então, assim, é um tema que, graças a Deus, é um tema assim que ele Universal. é universal. Vou colocar como se assim ele fosse um tema realmente puramente ecumênico. Então, só resumindo, né? Lutero vai falar muito sobre isso também no próprio comentário dele em Gálatas. Calvino vai comentar muito sobre isso no comentário às Institutas, né? Aliás, no comentário às Institutas, não vê não. Nos comentários que ele faz nas Institutas. Então, é muito importante para Calvino e para Lutero esse tema, né? O tema da vitória contra o diabo, contra as potestades e tudo mais. Né? Muito bom, muito bom. Então não é só a gente estar descobrindo do nada isso daqui, né? Não é algo
comum, graças a Deus, né? Comum no sentido de bem conhecido. Mas, nossa, Uhum. é um assunto maravilhoso. Como você trata e expõe as citações dos pais da igreja no seu livro. Assim, qualquer um que queira conhecer mais sobre esse tema, sobre essa forma de tratar, né, a nossa salvação, vai se sentir maravilhado em conhecer tanta variedade de imagens, de alegorias, de explicações que nos aproximam das verdades do dogma, das verdades cristãs, né? Muitas vezes eu acho que as pessoas podem ter certa, talvez pelo tempo, pela não aptidão, pela talvez preguiça mesmo de entender essas coisas mais dogmaticamente, mais filosoficamente, de forma mais bruta. Eu acho que lendo esse livro, e principalmente essas partes que você trata, vai ser muito mais fácil. Porque de forma melhor de explicar o dogma cristão através de imagens, de alegorias que nos aproximam dele, né? Então, eu acho muito interessante. Realmente, cara, é uma questão muito prática, né? É uma questão que literalmente nos diz respeito hoje. Qual é o cristão que não vive uma batalha espiritual, né? É o cristão que hoje não. Só se ele estiver vivendo um cristianismo equivocado, né? O cristianismo que não é cristianismo de fato. Porque o Ah, cristão, ele vai estar em um combate direto contra as forças infernais. Essa é a grande realidade, né? bom, eu acho que a gente tratou suficientemente bem, de forma resumida, esse assunto. Ele está muito, como eu já falei, muito bem explicado no livro do Jadson. Quem quiser entender de uma forma mais aprofundada, no nosso Instagram, no nosso site, tá tudo lá, tudo lá. Editorasimbolo.com. A gente termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Continue escutando, ative as notificações do nosso podcast em qualquer plataforma que você estiver escutando ou pelo Instagram. A gente sempre vai estar tentando publicar novos conteúdos para vocês, para que vocês se sintam servidos, né, pelo nosso trabalho. Sigam o Jadson também, ele faz posts muito bons nas redes sociais, ele produz muito conteúdo. A gente vai estar deixando tudo na descrição, seja você vendo isso no Spotify, no Google Podcasts, etc. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até mais.